Portanto, nós vamos passar a palavra aqui para o Mano, aliás, a Ana Sandra, uma voz feminina, para ouvirmos qual é o seu posicionamento a respeito da tocha. O Daniele Chapo inventou essa história da tocha, mas a tocha não está sendo carregada com o povo, está sendo escoltada com 20 blindados. E depois chega num bairro, chama camaradas do partido Frelimo ali, segurem lá e vamos filmar que já foi pegue, por exemplo, em Angate. Já foi. Quer dizer, essa tocha é para partidos Frelimo, é para povo? Ou como é que você olha sobre esse cenário de tocha, doutora Ana Sandra? É assim, vai me desculpar, essa história da tocha para o inglês ver, eu vou usar para fechar o meu argumento, mas gostaria de poder certificar o que os meus manos aí estiveram a falar. Gostei muito do que eles disseram. Começo com Beleza. Beleza disse uma coisa certíssima, que é a mesma coisa que também os outros dois irmãos disseram. Os argumentos estão aí, focalizam um aspecto muito problemático, e eu quero fazer notar algumas coisas nesses 3 aspectos muito problemáticos. Agora é assim, se a gente continuar a dizer que os culpados são os europeus, perdemos a conexão da doutora Sandra. Agora, nós temos que carregar a nossa cruz, né? Cada família tem a sua cruz. Nós em Moçambique temos uma cruz muito grande e essa cruz nós é que temos que carregar. Nós temos a saber que o europeu encontra terreno porque lá está um irmão moçambicano ganancioso e se torna rico. Esse é o primeiro problema que nós temos a carregar, que é a nossa cruz. O europeu não é culpado do negro, buçal e mal educado que quer se tornar rico a descapito do outro irmão que nem pão tem para comer. Porque se assim não fosse, não teríamos políticos a se engordar de com cada carros, a se engordar de casas imensas, custosíssimas, de viagens de qualquer maneira. Então, há uma administração que já nasce muito errada do nosso irmão político, que não tem nada a ver do outro irmão não político, e pensa que a política é um meio para ele se tornar rico, mas não um meio para ele poder trabalhar e alavancar o seu país e os seus irmãos. Esse é o primeiro aspecto muito grave. Então, aqui o problema no europeu. O europeu trabalha para levar o pão para a sua terra e sabe muito bem fazer o seu trabalho, mas nós não temos nas nossas terras irmãos que sabem também fazer, entretanto. Temos irmãos buçais, mal educados, burros, que gostam de se tornar ricos, porque o problema fundamental é esse. Nós temos irmãos que querem se tornar ricos e não querem trabalhar e nem deixam trabalhar quem tem mais conhecimento. Esse é um aspecto. Depois, quando o Beleza diz que o engenheiro Benácio afastou-se um pouco, e eu concordo com ele, há um cambiamento no ser do nosso queridíssimo Benácio Mondlane. Ele mudou, mas ele não mudou quando apertou a mão ao senhor Chapo. O engenheiro Benácio mudou após alguns dias ter regressado em Moçambique. E eu reparei que após alguns encontros que ele teve nesse hotel onde foi alojar, ele apareceu sendo uma outra pessoa. Eu sempre assisti o engenheiro Benácio como uma pessoa
que tinha a ser guiado por dois ventos. Ele estava realmente no meio de dois ventos. Um era o vento, o povo moçambicano. Outro era o vento, problema externo de Moçambique. Ele tinha a saber lidar com os dois ventos. O vento do seu país, que era o seu povo. O outro vento era o problema externo, que o engenheiro Venâncio, esses dois problemas, os conhece muito bem. Até acaba sendo o melhor político em Moçambique, porque ele não é só político sem investigar. Ele é um grande investigador, ele conhece muito bem o problema de Moçambique, assim como conhece muito bem os problemas que Moçambique tem em relação com o externo, que são os países que interlaçam-se com Moçambique em diferentes negócios. O engenheiro conhece muito bem todos os contratos que essas pessoas têm, daí que ele até tinha a intenção de poder, com esses senhores, dirigir a situação moçambicana, dirigir a sorte moçambicana de uma outra maneira. Agora, se eu metaforicamente falo que o engenheiro caminhava nos dois ventos, um vento é o nosso interno, um vento é o do externo. Quem veio aqui, no meu ver, criar problemas, o engenheiro Venâncio, é o vento externo. Esse vento externo criou um problema muito sério ao engenheiro Venâncio, fazendo correr até o risco de ele morrer como político. Porque esse vento externo teme muito a ação do próprio engenheiro Venâncio. Mas, ao mesmo tempo, esse vento externo tem um poder muito forte no interno de Moçambique, através do seu grupo que, com anos, conseguiu atribuir esse poder excessivo, que é o partido político Frelimo. Então, se o engenheiro encontra-se com as mãos amarradas dentro de Moçambique, porque essa Frelimo, o poder que tem é excessivo e é apoiado com esses grupos internacionais. De uma maneira ou outra, o engenheiro Venâncio perde a direção dos dois ventos quando tenta pensar que pode se amigar esse vento externo, quando na realidade esse vento externo não irá de forma nenhuma se amigar com ele, se não matar a ele como político. Porque isto nós já assistimos com o próprio Dhlakama. Dhlakama, quando deu confiança a esse vento externo, Dhlakama morreu como um homem político, foi viver no meio do isolamento, e os que continuaram a fazer as suas vozes foram também amaliados com o poder desse vento externo. Que esse vento externo pega a Frelimo e dá o poder econômico, o poder armamental. Então, qualquer um que vai se unir com esse vento externo acabará sempre por morrer como político. Nós estamos a ver que o engenheiro Venâncio está em exceção, está a descer, não está a subir. A partir do momento em que teve a dúvida que talvez, ouvindo esse vento externo e ir criar esse partido político, poderá, de uma maneira ou outra, ser a vez dele. Ele nunca terá nenhuma vez. Primeiro, porque esse vento externo é guiado por uma força que o Mano Jotas esteve aqui a dizer, uma força muito preponderante que é uma força de comunistas. E a Europa dos anos 50, até essa parte, até anos 40, foi uma força muito comunista a interlaçar-se com o mundo. E essa força é muito presente nos países como Moçambique e como Angola. Então, os europeus que estão na comunidade europeia, que são também comunistas, não vai ser muito fácil
fazer mudar a ideia a essas pessoas com alguém que vem de uma política tipo de direita. Isso há de ser sempre impossível. Agora, se nós já conhecemos quais são os problemas, porque me pareceu estar aqui a perceber que quase todos nós já percebemos quais são os problemas que nós temos em África, acho que chegou o momento da gente começar a pensar na solução. Nós temos que buscar a solução para sair-se desses problemas todos. Primeiro, o reprístino das nossas instituições em Moçambique. Eu não estou preocupada com a Frelimo. Frelimo é um grupo de pessoas, mais ou menos burros, inteligentes, mas são pessoas. Agora, o que é que a mim preocupa mais? Não é esse grupinho, porque esse grupinho, até com pedradas, a gente pode tirar a eles de onde estão, isso não é um problema. Até seguindo-lhes, batendo com ramos de árvores, a gente isso pode fazer, não é problema. Mas aqui o problema grave é que nós temos as instituições inoperantes. As nossas instituições não são de nenhuma ajuda, porque elas estão completamente presas. É por via dessas instituições que talvez uma pessoa, até como o engenheiro Benácio, acaba no fim indo para um vento errado. Porque não há solução em Moçambique enquanto Moçambique não tiver as instituições independentes. Porque se as nossas instituições fossem independentes, não haveria nenhum banco do Santana a vir comandar em Moçambique. Não haveria nenhum grupinho de velhotes comunistas da Europa a virem comandar em Moçambique. O que acontece é que em Moçambique essas pessoas têm o poder de comando, primeiro porque as nossas instituições estão elas presas, ineficientes, inexistentes. Agora, a solução que nós temos que buscar nesse caso é a libertação das nossas instituições. Para a gente poder libertarmos as nossas instituições, talvez eu fui drástica quando da outra vez disse que para resolver-se problemas nos países como Moçambique, Angola, calhar é necessário que a gente pare com eleições nesses países e se resolva o problema interno que tem a ver com as próprias instituições. Porque uma vez que essas instituições ficarão libertas, talvez será possível voltar novamente a se pensar nesses jogos democráticos. Mas se a gente continuar com esses tipos de democracias, que os comunistas velhotes vão trazer o dinheiro para o nosso irmão engordo, pegar o dinheiro, comer, nós não estaremos a resolver nada. Então... Muito obrigado, doutora Sandra. Tempo aqui. Vamos dar aqui a palavra. Desculpa, ela não tinha terminado, ela estava com o microfone fechado. Seria bom se você deixasse só ela terminar para depois você falar. Posso? Sim. É que como temos 6 pessoas no painel. Temos 6 pessoas no painel que ainda não discursaram por causa do tempo também. Sim, tá certo. É assim, essa coisa da tocha, eu não acredito nessa tocha. Essa tocha, quando eu disse que é para o inglês ver, isso há de andar a tipo moda, canção muito divertente do passado de Moçambique, foto, aquilo é só para andar a receber fotos e não só foi criado essa coisa da tocha como maneira de roubar dinheiro, porque o que a Frelimo tem vindo a fazer desde a sua existência é roubar dinheiro. A tocha custou 31 milhões de meticais, a tocha já tem mais ou menos 25 milhões que estão garantidos a eles mesmos, onde irá, será só para tirar a foto para o inglês ver e eles vão roubar esse dinheiro, se distribuir entre eles. Agora, a Frelimo o que faz em Moçambique é roubar dinheiro.
serve só para continuar a endividar o país e roubar dinheiro. O povo moçambicano tem que continuar a lutar para que essa democracia seja removida em Moçambique, não volte mais, porque não queremos mais mortos, até a gente limpar, varrer as nossas instituições, repristinar o Estado, que nesse momento não existe em Moçambique. É tudo. Muito obrigado, doutora Sandra. Vamos passar a palavra aqui para o Mano Mambikira Muti, para poder também discursar sobre um assunto aqui que eu não sei se Mano Mambikira queria acrescentar sobre aquilo que foi discutido aqui com Mano Beleza em Pessoa, Mano Hitler, J Privado, doutora Sandra. Se tiver alguma coisa ali que você quer mexer daquilo que você já havia agendado aí para podermos discutir, podemos avançar. Se caso não tiver também, podemos fazer uma pergunta a respeito de uma situação também que preocupa algumas pessoas que estão aqui no canal, que nós registramos vários comentários aqui para podermos fazer pergunta aos nossos painelistas. Mano Mambikira, tem alguma coisa a acrescentar ou podemos fazer uma pergunta ou tem alguma observação? Tenho observação, depois vamos avançar a algumas questões, né? Primeiro gostaria de saudar todos os colegas aqui do painel, todos os colegas do painel. É um grande prazer estar com vocês aqui e estarmos a debater sobre assuntos nobres, assuntos da nação moçambicana, assuntos de todo Moçambique no modo geral. Estamos a carregar aqui mais de 30 milhões de pessoas, ideias, estamos a carregar as suas ideias, a expor aqui, pessoas que não têm meios para poder se expressar, então temos muita responsabilidade de estarmos a fazer isso aqui. É assim, este debate que todos aqui estiveram aí, todos estiveram a falar sobre o assunto, né? Eu vou aqui reiterar uma certa ideia, que é a seguinte: o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mondiane, na verdade, é o único até agora homem que os moçambicanos olham e dizem que este senhor, essa senhora, é que nos representa como o povo e a sua esperança está lá. Mas também temos que afirmar e temos que saber, e isso tem que deixar claro, que nos últimos tempos não é menos verdade também que veio de certa forma oscilar naquela sua abordagem muito vertical e muito reta. E de certa forma isto leva um grupo de pessoas ou divide as águas. Tem um grupo, por exemplo, que está a continuar naquela ideia de que o Venâncio Antônio Bila Mondiane é o cara que vai levar Moçambique à libertação e a mudança do regime para um ou outro, e tem outros que já nem acreditam tanto, né? Isso é uma realidade. Quando que isso começou? Se começou com um aperto de mão ou não? Eu não posso precisar, mas de certa forma aqui temos que acreditar que na verdade as coisas mudaram. É um ponto esse muito sensível, porque já carregou emoções de muitos moçambicanos, alguns até no fundo sabem dizer que houve uma certa mudança e não querem assumir essa realidade. Dependendo do caráter de cada um, tem algumas pessoas que têm dificuldade de certa forma de assumir uma nova realidade. A sua postura mudou muito. Isso se deve nos preocupar ou não? Eu acho que em parte deve nos preocupar, sim, sendo a pessoa que nós sempre acreditamos que é o tal cara. Porque tem uma coisa que eu vou dizer: antes Moçambique, desde 77, teve figuras muito verticais e muito fortes. Falo de 1977 até 79, teve aquela liderança opositora de André Matati Matsangaise, que demorou pouco tempo, foram 2 anos de luta. Depois entrou o líder lendário Afonso Macacho Maceda Djacama, que chegou até o fim
da sua luta. Eu acho que lutou bastante e fez seu trabalho como deve ser. Mas depois da morte de Dhlakama, as pessoas estão a procurar um líder. Eu já falei isso no outra live que nós tivemos. Querem ter um líder daquele calibre. E quando chega Venâncio, enquanto que o povo estava com aquela sede de um certo líder, diz que sim, este aqui é que pode ser o nosso líder e com base neste podemos ir mais além, porque o povo já está cansado do sistema, já quer mudar o sistema, já quer viver uma outra fase. Então não se pode mudar com uma Frelimo dessa. E eu tenho que vos dizer assim, moçambicanos, a Frelimo na verdade não tem vontade política de mudança deste país, muito menos de desenvolvimento do Moçambique. Eles têm figuras que sabem, têm pessoas extremamente inteligentes, só que essa inteligência foi redirecionada para uma posição errada. Está a ser usado para um mau fim, não para o fim que beneficia o povo, mas sim que beneficia uma pequena minoria, aquele grupo que nós todos conhecemos. Então, o Venâncio entrando no Bila Mondiana, na verdade, mudou bastante, mas eu espero que também volte a sua radicalidade. Se nós considerarmos que antes era radical, aquela radicalidade para nós era melhor, porque nos dava esperança de nós mudarmos o sistema, não o amém, amém. Ele diz que está bom, está a esperar que a Frelimo cumpra exatamente com os acordos, mas eu não acredito que a Frelimo vai cumprir esses acordos. Tantos outros acordos não cumpridos não serão dessa vez que vão cumprir. Se mesmo com os homens que eram armados não conseguiram cumprir, não será desta vez. Esse é o meu ponto de vista. E que temos que ter outras soluções e temos que procurar meios, e espero que o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mondiana consiga perceber que o povo quer um líder que leve Moçambique avante, a mudança. E depois daí já podemos conversar outras coisas. Então podemos ir aos comentários dos outros, né? Sim, a pergunta é o seguinte, houve um acordo que faz parte sobre a libertação dos manifestantes que estão nas celas, mas até então não é notório e nenhuma das famílias chegaram ao público a dizer que pelo menos eu já fui libertado, o meu irmão, através dos acordos que foram feitos no âmbito de reconciliação. Como é que você olha sobre esses passos de reconciliação para poder libertar os manifestantes inocentemente que foram detidos pela Polícia da República de Moçambique, olhando na perspectiva de que estes estavam a exercer seu direito cívico, um direito constituído pela Constituição da República de Moçambique, mas até então o Daniel Chapo ainda não libertou os reféns. Os advogados que estão a trabalhar libertando os reféns não estão naquele pacote inserido pelo acordo de libertação dos reféns. São aqueles que estão a trabalhar através das organizações de ativismo, como a plataforma de CID, Mais Integridade, entre outros. E era notório, mesmo antes desse acordo ser celebrado, já estava acontecendo, algumas pessoas estavam ficando libertas, algumas pessoas já estavam a sair lá. O que é que você tem a dizer sobre a libertação dos reféns? Será que isso aqui, o Chapo, não enganou o Venâncio Mondlane dizendo que tá bom, eu vou libertar as pessoas, mas só para poder passar o momento? Como é que você olha esse tipo de acordos que até então não estão a refletir daquilo que é a expectativa do povo? Irmãos, é assim, irmão Mussagini Cosa, é aquilo que eu acabei de dizer, que a Frelimo não cumpriu nenhum dos acordos anteriores, não será desta vez que vai cumprir os acordos. Temos o caso de Vitano Singano, que é um dos casos mais gritantes, que as pessoas não sabem exatamente o que está a acontecer, e temos muitos que estão presos e que até hoje não sabemos exatamente qual é a situação deles, e temos que dizer que até o próprio Venâncio Antônio Bila Mondiana ainda tem processo, que está numa instrução preparatória até agora. Denis Tivana ainda tem processo que está numa instrução preparatória. Ainda não apareceram publicamente dizer que aqueles processos todos já foram arquivados, tipo, já não vão mais avançar. Então, não há cumprimento de acordo e não vai se cumprir nenhum acordo. A Frelimo sabe, temos uma coisa a dizer aqui. Sempre tem aquela coisa que
e dar golpe de mestre. A Frelimo já mostrou com A mais B e até C que é um verdadeiro incumpridor dos acordos. O Acordo Geral de Paz de 1992, se vocês bem se lembram, o AGP teve a oportunidade de ler todo. Quem tiver a oportunidade de ler o AGP vai dizer que não, esses senhores realmente está tudo bonito no acordo, tudo bonito, de tanto que se tivessem cumprido a letra, tudo aquilo que estava escrito no AGP Moçambique já seria uma maravilha, já estaríamos num nível talvez da Suíça, da Suécia em termos de democracia, mas não se cumpriu nada, não se cumpriu praticamente nada daquele acordo. E não será dessa vez, isso é que levou com que Dhlakama entrasse nas matas mais uma vez, e não será dessa vez que eles vão cumprir os acordos. O que acontece com o AGP, por exemplo, para ser assinado, para quem não está bem informado do que aconteceu em Moçambique, é que a guerra já tinha se alastrado no país todo, a intensificação dos ataques da Renamo, com a morte de André Matsangaíse em 79, a guerra era localizada. E quando Dhlakama tomou a dianteira, o partido, como ele bem diz do movimento da resistência, neste caso, como ele bem disse no livro Jogo dos Africanos, Guerra de 16 anos, em forma de entrevista que foi escrita em Portugal, ele disse que perderam 75% dos homens, e ele, quando usa o poder do seu pai, por exemplo, do Régulo Mangunde, influenciar os outros régulos para poder entregar os homens os homens bravos das suas comunidades, ele formou uma fileira que fortaleceu os homens e ainda mais avançou. E a história de Moçambique diz o seguinte, que início dos anos 80 foi o período de intensificação dos ataques, é aí onde passou-se toda a crise. A Frelimo sentiu-se encurralado e a guerra alastrou-se por todo o país, inclusive chegou à capital, até a alguns metros, se quisermos, da presença da República de Moçambique. Estamos a falar da Costa do Sol. Então, Dhlakama, para não tomar a presidência, o que também não era seu objetivo em tomar o país por via de golpe de Estado, porque não teria também muita legitimidade internacional, o que aqui falou o Mano Hitler, que tem a parte de legitimidade nacional e legitimidade internacional. Legitimidade nacional ele teria, mas a preocupação era de legitimidade internacional. Partiram para um acordo. Aquele Acordo Geral de Paz de 1992 não foi cumprido, meus irmãos. Não foi cumprido. E outro episódio em cumprimento do acordo, em 1999, com aquela traição de Raul Domingos, que Mano Beleza em pessoa, que está aqui presente na live também, esteve a explicar uma vez numa das suas lives. Raul Domingos também foi traído, forquilhou, foi um dos primeiros a forquilhar e foi traído pela Frelimo, forquilha mais uma vez, forquilhou e foi traído, entregando exatamente o doutor Adriano Novunga aquela prova de que ele forquilhou. Agora, com o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mundiane, pela ordem cronológica, aparece e não vai ser cumprido esse acordo. Infelizmente, temos irmãos que estão agora, que estão em situações graves, que talvez estejam a ser torturados, e outros talvez já não existem mais, e nós aqui não sabemos se ainda existem, estão em vida ou não estão. Por quê? Por um seu direito que foi reivindicado. Falamos de uma manifestação, mano. Então, a Constituição da República está para o quê? Agora parece que a Frelimo é a própria lei. A Frelimo é que é a própria Constituição. Porque o que não for da vontade da Frelimo, isso é ilegal. Independentemente de estar ou não estar na Constituição da República, isso é ilegal porque a Frelimo não quer. Então não faz sentido, não faz sentido. É por isso que estamos a lutar dia após noite, colocando as nossas vidas em risco e estarmos nas ruas sempre. Para os que não sabem porque que atrasei na live, estava a sair de fora, agora estou em Moçambique, cheguei há poucos minutos, nem ainda não cheguei à parte em que serei hospedado, e saímos. Sempre estamos em parte incerta por causa de uma luta dessa. Por causa de uma luta dessa, porque as pessoas acham que é fácil nós colocarmos a nossa cara assim na tela e começarmos. Cortou a conexão do Mano Mambiqueira aqui. As coisas mudaram. Nada mudou depois do aperto de mão. Pode ter mudado uma ou outra coisa, ou talvez não está a ser reportado muita coisa, mas não mudou nada em Moçambique. A
mudança de verdade é tirar a Frelimo do poder.